Isabel, a maldade, ela não possui origem comum em nós seres vivos, né? Não é uma condição física, e sim uma construção, digamos, mental. Então, Isabel, a maldade é por si só uma construção que depende de variáveis. Essas variáveis, ainda em estudo, no campo das ciências, não são físicas. Elas fazem uso das constantes físicas para se estabelecerem aí ou evoluírem, né? Bom, então, a maldade que é consequência, ou seja, efeito, né? E que não sendo causa, ela não pode ser entendida no campo da causa física, e sim no campo do psique. Agora é importante compreender que a maldade, ela somente se estabelece quando os instintos ultrapassam seus limites, né? E esses limites aí, eles são protegidos por barreiras. E essas barreiras são forjadas nas fornalhas da vida. Ou seja, quanto mais nos intelectualizamos e nos moralizamos, mais nos protegemos desta animalidade e, consequentemente, eliminamos a possibilidade da prática do mal. Bom, concluindo, somos iguais em todo o reino animal quanto às condições físicas e biológicas para desenvolvermos a maldade. Mas temos em nossa estrutura, graças ao notório processo evolutivo, um divino sistema que consegue transcender os instintos, nos colocando aí na vanguarda da evolução das espécies. Então, o Cláudio está fazendo a seguinte pergunta: se a maldade é uma possibilidade, então isto justifica os conflitos? Ou seja, as guerras onde atrocidades são praticadas por nós? Muito bem, Cláudio. Acredito que a palavra justifica deve ser entendida como explica, pois nada justifica a violência, uma vez que se tem a possibilidade de evitá-la. Nós podemos compreender que toda a nossa história, ela está repleta de repetidos cenários de violência. E esses cenários aí refletem a maldade do homem. Agora, quando buscamos compreender esse comportamento, começamos aí a entender que a espécie homem vem em séculos tentando se compreender, ou seja, encontrar respostas que justifiquem aí a sua existência infinita. Pois a morte sempre foi a mola propulsora desses questionamentos existenciais. Então, quando falamos da história das religiões e consideramos que somos seres em condição de evolução, nós compreendemos que todos esses condicionantes oriundos da mudança do modo ou maneira de viver de nômade para sedentário produziram, assim como toda mudança, seja ela executada por nós, pela própria mecânica natural, a chamada natureza de forma impulsionadora, produziram conflitos entre os que ainda permaneciam nômades e os que se tornaram sedentários. Tendo em vista que os povos nômades não produziam, estes saqueavam com extrema violência os que produziam. Então, em relação à religião, esta, nos momentos iniciais desta mudança, foi moldada nesta forja dos sofrimentos. Então, meus amigos, compreendemos com isto que neste cenário ainda primitivo, onde os homens, por mais que sobre a natureza exerciam certo domínio, plantando, colhendo, se abrigando, reproduzindo, se defendendo de ameaças de suas e de outras espécies, ainda
não era o suficiente para que estes a compreendessem, ou seja, compreendesse a natureza como ferramenta que impulsionava e que impulsiona, né, a sua transcendência da condição animal para a intelectual. Então, com isto, alimentar-se de fantasias, né, construindo fantasias que justificassem suas percas e perdas, é compreensível. Então, o desenho que temos é o de um princípio civilizatório, onde a religião se encontra fortemente influenciada pelo animismo exercido aí pelo xamanismo, feiticeiros, né, feitiçarias e bruxos. Bom, então a questão que estaremos usando no hoje para o nosso tema, que é a história das religiões, será... Bom, vamos prestar atenção na pergunta, para que a gente possa ser menos evasivo nas respostas, ok? Não tendo as religiões aí como fundamentos, os fenômenos, o nascimento, os sofrimentos da vida e a morte, então se pode compreender que estes são os que nos forçam a construções religiosas. Se alguém não entendeu a pergunta, a gente pode tentar reformular da maneira que possa ser mais, ou seja, melhor entendida, né? Tá clara a pergunta para todo mundo? Muito bem. Todos aí já fizeram as suas argumentações, e pelo que pude ouvir das respostas e ler aí no chat, né, de todo mundo aí que eu consegui compreender que se sabe que este é o entendimento, né? Ou seja, estas são as ferramentas que nos forçam a construção de religiões. Agora é importante acentuarmos que todas estas ferramentas, né, os fenômenos, os sofrimentos da vida, sejam aqueles que são naturais ou produzidos por nós mesmos, o nascimento de uma vida e a morte em si, eles atuam em um ponto comum em todos nós. Qual seria este ponto? Então, meus amigos, todos nós podemos concordar que este ponto comum, ele se estabelece na ignorância. Sei que muitos dos amigos aí do grupo de estudo, pelo que eu estou vendo, estão se perguntando aí, por que ignorância? Vou argumentar. Acredito que o melhor exemplo para que se possa provar que a ignorância voluntária ou involuntária, né, é o ponto que deu e ainda dá origem e sustentação às religiões, é o da condição igual em que todos nascemos. Vou explicar melhor. Eu volto e já está questionando aí. Mas deixa eu explicar. Eu vou explicar melhor um pouquinho, volta. A pergunta talvez possa me ajudar a explicar melhor, né? Essa pergunta que eu vou fazer talvez possa me ajudar a explicar melhor. Então existe na história de nós homens, né, que a pergunta é a seguinte: existe na história de nós homens algum nascimento de nossa espécie e até de outras, em que este nascido traz consigo conhecimentos que lhes possa servir de independência, ou seja, estes ao nascer são capazes de autonomia, se autogerir, se autossustentar? É claro que não. Então podemos concluir que todos nascemos nas mesmas condições, na condição de absoluta ignorância. Isso desde que a nossa espécie surgiu no planeta.